E Gabigol resolveu chamar a atenção dando a dica de que está se despedindo do Flamengo. O vídeo de hoje do canal trata sobre o tema e fala também de Flamengo e a possibilidade de se igualar ao Real Madrid. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a convocação do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar sobre a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior fez a convocação da seleção para as partidas contra Venezuela e Uruguai. Venezuela fora de casa, Uruguai em Salvador. As grandes novidades, a ausência do Endrick, por opção do técnico Dorival Júnior, e a primeira convocação do Murilo, ex-zagueiro do Corinthians que pertence ao Nottingham Forest. O Estevão, jogador do Palmeiras, que não havia participado das últimas duas partidas porque vinha se recuperando de lesão, está de volta à lista de convocados. Outra curiosidade, vários atacantes, mas só um centroavante. Se é que dá para chamar o Igor Jesus de centroavante, o atacante do Botafogo, vai estar cercado de atacantes de lado de campo. São eles, pela ordem, Rafinha, Estevão, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Técnico Dorival Júnior optou por não chamar o Neymar, que está em fase final de recuperação, já até voltou a atuar pelo Al Hilal, mas não tem jogado com frequência por não ter sido inscrito no Campeonato Saudita. Ele tem sido utilizado na Champions Asiática. Você concorda com a ausência do Neymar, com a ausência do Endrick, com a convocação pela primeira vez do Murilo? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre a possível despedida de Gabigol, o atacante do Flamengo, às vésperas da decisão da Copa do Brasil. Algo super importante para o Flamengo na temporada. Resolveu fazer uma postagem enigmática em suas redes sociais. Ele postou um trecho do filme The Last Dance de Michael Jordan, que trata sobre a despedida do maior jogador de basquete de todos os tempos. E ele mostra um pedaço específico do filme, afirmando que aquele é seu preferido. Foi suficiente para que vários torcedores do Flamengo entendessem essa como uma direta, uma indireta, ou um recado que o Gabigol estava passando de que está prestes a promover a sua última dança com a camisa do Flamengo. O contrato, vocês sabem, se encerra em 31 de dezembro. O Flamengo não o procurou para prorrogar esse contrato depois de uma oferta que foi considerada ridícula por parte do Gabigol e seu representante, aquela renovação de contrato por apenas um ano, quando na verdade ele já tinha se acertado com Marcos Braz e Bruno Spindel por uma prorrogação de vínculo por 5 temporadas. Importante contar que o Gabigol é alvo de vários outros clubes do futebol brasileiro, mesmo com Santos e Palmeiras anunciando desistências nas últimas semanas. Eu não o descartaria em nenhum clube por aqui. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos e entender também como é que o Gabigol termina a temporada. Não vem jogando bem com a camisa do Fla desde o ano passado. Preciso falar agora sobre o Flamengo. Um dos candidatos à presidência do Fla, o BAP, que é o candidato de oposição com mais chances de vitória na eleição para o dia 9 de dezembro, está afirmando que vai se inspirar no Real Madrid. Dá uma olhada na frase que ele divulgou no Flow Podcast, abre aspas. Queremos transformar o Flamengo no Real Madrid da América do Sul em 10 anos. Ele inclusive colocou prazo. E o BAP completa. É mirar na lua, porque se errarmos, estaremos no meio das estrelas, que é o lugar do Flamengo. Só para completar sobre o rubro-negro, eleição marcada para 9 de dezembro, várias das pesquisas apontam o BAP como favorito. Rodrigo Duncho, candidato da situação, vai depender do desempenho do time nas finais da Copa do Brasil, que começam nesse domingo contra o Atlético Mineiro. Só para completar sobre o Fla, Andréas Pereira, que passou sem grande brilho pelo Flamengo, concedeu entrevista afirmando que quer voltar ao Brasil. Ele não estipula uma data, não diz se volta no ano que vem, no outro, até porque tem jogado bem no Fulham, mas atuar no futebol nacional segue nos seus planos para o restante da carreira. Bom, vou abrir as mensagens. Algumas coisas importantes para a gente contar hoje. O Gabigol fez uma postagem em tom de despedida. Deixa eu só lembrar do que eu estava falando. Estava contando que o Gabigol fez postagem hoje, uma postagem meio esquisita, meio enigmática. A gente está tentando entender o que aconteceu. Daqui a pouco eu mostro essa postagem e explico para vocês em que pé anda essa história. Preciso contar para vocês também tudo sobre a final da Copa do Brasil. No domingo teremos nada mais, nada... Não vai dar certo isso, né, filho? Nada mais, nada menos do que Atlético e Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
Se o estúdio cair é porque o Matheus está por aqui causando, ele quer com uma motoca entrar num estúdio que é nada mais do que, nada menos que um espaço de 3x3. Mas tudo bem. O Fábio Souza quer saber sobre o Hugo no Bahia. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo Vene Casagrande e o Vene estava contando que o Grupo City tinha a intenção de contratar o Hugo Souza. O mesmo goleiro que pertence ao Flamengo está emprestado ao Corinthians até 31 de dezembro. O Timão tem até 30 de novembro para comprar o Hugo Souza e não correr o risco de perdê-lo. E aí são duas possibilidades. Ou o Corinthians paga à vista mais ou menos 4 milhões e 800 mil e aí sela qualquer risco, acaba com qualquer risco de perda do atleta, ou se acerta com o Flamengo em relação às garantias bancárias. A primeira proposta feita pelo Corinthians para o parcelamento de em 4 vezes desses 800 mil euros, a garantia bancária oferecida pelo Corinthians não foi aceita. E há uma instabilidade, uma incerteza sobre como é que essa história termina. E é aí que surge o interesse do Grupo City, que já fez contato com o Flamengo e foi informado de que até 30 de novembro a prioridade é do Corinthians. Nesse mês, o Corinthians não resolver, vai correr o risco de perdê-lo para o Grupo City. Nicola, quem vai ser o próximo presidente do Flamengo? A pergunta é do João. João, a eleição está marcada para 9 de dezembro e são 3 candidatos. O Rodrigo Dunch pela situação, o Maurício Gomes de Matos com uma espécie de terceira via e o BAP como oposição. Várias pesquisas com sócios, pesquisas sem validade nenhuma, pesquisas feitas encomendadas pelos candidatos, têm sido divulgadas. E em várias delas o BAP aparece como o favorito, aquele que tem mais chances de vencer. O Rodrigo Dunch só aparece na frente nas pesquisas que ele encomenda, e com diferença bem pequena em relação ao BAP. Mas nas pesquisas do BAP e do Maurício Gomes, o Rodrigo Dunch é o último colocado. Eu acho que a Copa do Brasil pode ter um papel importante, especialmente para o Dunch. Se o Flamengo se sagrar campeão no dia 10 de novembro, ou seja, não nesse domingo outro da Copa do Brasil, eu acho que a candidatura do Dunch ganha um pouco mais de fôlego. Caso contrário, é grande a chance de o grupo da situação perder uma eleição, algo que seria no mínimo curioso, levando em consideração tudo que o Flamengo faturou nos últimos anos. Gabigol tem alguma chance de vir para o Cruzeiro? Eu sou o Dalmon de Governador Valadares. Deixa eu mostrar a postagem do Gabigol. O Gabi fez hoje referência, eu não sei se eu posso passar, porque eu não tenho os direitos de... Bom, eu acho que menos de 3 segundos eu acho que não tem problema. Mas ele faz o seguinte, ele transmite, ele repassa um trecho do filme The Last Dance, aquele que trata sobre a despedida do Michael Jordan, é bem legal a série. E aí ele posta um trecho e diz que aquela parte é a que ele mais gosta. E The Last Dance é a última dança, trata sobre despedida, né? Muitos torcedores do Flamengo entenderam a manifestação como um recado, tô de saída, tô indo embora, alguma coisa nesse sentido. Eu já havia contado para vocês na semana passada que dentro do Flamengo, o Gabigol é meio que carta fora do baralho, embora ninguém saiba quem vai ser o presidente do Flamengo. Esse é um ponto importante, né? Mas ninguém vai admitir isso publicamente, até porque admitir que o Gabigol não renova é talvez perder votos, porque vai ter uma boa parte dos sócios que gostam do Gabigol e prefeririam que ele continuasse. Então a verdade é que ninguém vai se posicionar frontalmente, vai afirmar de forma taxativa, o Gabigol tá fora. Eles vão trabalhar, olha, o Gabigol, a gente vai estudar, vamos ver as possibilidades, enfim. Mas a tendência é que o Gabigol não fique. Eu conversei nessa semana com o empresário dele, o Júnior Pedroso, e eu estava perguntando para o Júnior se ele tem proposta da Arábia Saudita. Deixa eu resgatar a conversa. Quer ver? Escrevi Pedroso aqui para resgatar minha última conversa com o empresário. Perguntei se o Gabigol ele já tinha alguma ideia do que vai fazer com o Gabigol. Ele respondeu que o Gabigol ainda está cauteloso. E o Flamengo tem uma condução que está todo mundo no escuro. Ninguém sabe ao certo a verdade é que nem o Gabigol nem o Júnior Pedroso sabem no que ele espera, né? Aí eu perguntei, o Al-Ahly te procurou? O Al-Ahly é um time da Arábia Saudita onde joga o Firmino. E a resposta não procurou não, tá? Então é até mais uma atualização dessa semana. Inicialmente o campeonato começa com 4 vagas para a fase de grupos da Libertadores, para os 4 primeiros, o quinto e sexto colocados vão para a pré-Libertadores, certo? Se o Botafogo, que é o primeiro, for campeão da Libertadores, esse G6 vira G7, tá? E o Botafogo tem 50% de chances, o Galo tem outros 50%.
A final da Copa do Brasil tem Flamengo e Atlético. Se o Flamengo vencer a Copa do Brasil e o Flamengo está entre os 4, o G7 vira G8. E ainda tem a possibilidade de o Cruzeiro, que é o 8º colocado, vencendo a Sul-Americana e mantendo essa atual posição, garantir uma vaga na Libertadores e aí o G8 viraria G9. Então a gente teria 9 dos 20 times da Série A assegurados na Libertadores da América do próximo ano. Um absurdo de número, mas eu prefiro ter muitos clubes brasileiros do que muitos clubes de outros países, até porque o futebol brasileiro é mais forte do que os outros, tá bom? O Bruno Youssef tá por aqui. Nenhum clube paulista nas finais da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O que você acha? Bruno, acho preocupante para os clubes paulistas, que são donos de alguns dos principais orçamentos do futebol brasileiro. A gente tem o Flamengo nadando de braçada, como o clube que mais arrecada, depois aparecem Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Se Corinthians, Palmeiras e São Paulo não são capazes de chegar às decisões de mata-mata, mesmo com mais receita, estão fazendo coisas erradas. A temporada vai terminar com um Corinthians que não vence nada desde 2019, com o São Paulo que até ganhou a Copa do Brasil do ano passado, mas fez outra temporada distante dos títulos. Você vai lembrar, mas ganhou a Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil para um clube como o São Paulo é muito pouco. E o Palmeiras que até agora só tem Campeonato Paulista, né? Então, é de se puxar a orelha dos clubes paulistas, sim. Embora só para fazer o outro lado, a gente pode ter 7 representantes de São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Se Corinthians e Red Bull Bragantino conseguirem escapar do rebaixamento, eles devem se juntar com os times da Série A que já estão lá, os paulistas, além de outros 3, Mirassol, Novo Horizontino e Santos, que tem situação até confortável nessa reta final de Série B. Como o Corinthians pagará o Balbuena? A questão em relação ao Balbuena é um grande problema. Tivesse dinheiro e o Corinthians já teria pago o Flamengo os 4 milhões e 800 mil para a compra do Hugo Souza e acabaria com qualquer problema, mas não há dinheiro em caixa. O Augusto Melo tem dito para as pessoas mais próximas que não existe esse dinheiro. Então, para resolver o problema do Balbuena e poder voltar a registrar atletas, o Corinthians vai precisar pedir dinheiro emprestado. A classificação para a final da Sul-Americana poderia ser um alívio. A classificação para a final da Copa do Brasil certamente seria um alívio, até porque o campeão da Copa do Brasil embolsa 73 milhões e meio de reais. O campeão da Sul-Americana embolsa 6 milhões de dólares, dá mais ou menos 36 milhões de reais. Isso sem falar no calendário do ano que vem, mas nada disso aconteceu. Então, a verdade é que o Corinthians passa por dificuldades financeiras e provavelmente vai precisar pedir dinheiro emprestado. Antônio Roberto Jardim, Nicola, mais cedo o Samir Carvalho disse que o Luiz Castro foi oferecido ao Corinthians. O que você acha? Falo de Montreal, no Canadá. Eu acho um técnico muito, mas muito bom. Inclusive, se eu tivesse sido o Flamengo quando da saída do Tite, era o treinador que eu buscaria, tá? Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui 580, eu acho que é 583. Peraí. Vamos por Galo. Galo, não, peraí. Deixa eu ver. Foi no vídeo de hoje cedo que eu contei essa história. Acho que inclusive o jeito mais fácil de procurar, mas vamos achar aqui, ó. Sobre o Caetano, depois eu quero falar sobre o Caetano, ó. Recorde de receita do Galo, 538 milhões de reais. Foi na temporada de 2021, quando o Galo faturou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Na oportunidade, várias das receitas do ano de 2020 também foram empurrados para o ano de 2021. Palmeiras é outro que também teve um faturamento super alto em 2021. Mas o Atlético tem convicção de que, em caso de títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, vai fazer de 2024 o seu ano mais bem sucedido, o ano em que o clube mais arrecadou em toda a história, tá bom? Me manda um abraço, pede o Valdeci Feitosa, abração para você, amigo. O Thiago Ceni, boa noite, Nicola. O Gabi vai pro Bahia mesmo? E o Hugo Neneca? Cara, o Gabigol tem... A verdade é que o futuro do Gabigol tá absolutamente indefinido. De acordo com o próprio empresário dele, o Júnior Pedroso. Eu conversei com ele nessa semana e o Júnior estava contando que o Flamengo não deu nenhuma sinalização do que quer em relação ao Gabi e o Gabi tá aguardando e ouvindo propostas. Tem ofertas de fora, tem ofertas do Brasil, o Bahia é uma possibilidade, o Cruzeiro é outra alternativa, o Palmeiras e o Santos chegaram a anunciar a desistência oficialmente, mas, enfim, são várias as possibilidades. Vamos lá, deixa eu pegar mais participações por aqui. Quinteiro cairia bem nos clubes brasileiros, escreve o Rafael. Rafael, o grande problema é que ele não marca. Sem bola, ele não joga. Ele é um Rames
O James Rodrigues parecia, inclusive ele também é colombiano, tá? Qual desses 17 times você acha que não troca de técnico para 25? O Botafogo não troca de técnico. O Flamengo depende muito de como é que termina a temporada e também da eleição. O Internacional não troca de técnico. O São Paulo pode trocar técnico. O Bahia, imagino que não troque, a menos que termine mal o Brasileirão. O Cruzeiro com o Diniz, ele correu risco, tá? Mas ao chegar à final da Sul-Americana, eu acho que ele ganhou um respiro. O Vasco deve trocar técnico, o Atlético não vai trocar treinador, a menos que perca as duas finais. É louco isso, né? O cara chega em duas finais de Copa do Brasil e Libertadores. Se ele perder as duas, você pode ter certeza que o torcedor do Galo vai cornetar. O Grêmio vai trocar, o Renato Gaúcho não fica. Fluminense, eu acho que vai escapar do rebaixamento, a tendência é que o Mano continue. O Vitória depende muito da permanência ou não do time, mas o trabalho até aqui do Thiago Carpini é bom. O Corinthians vai trocar técnico, resta saber se na segunda-feira ou para o ano que vem. O Atlético Paranaense, não estou botando muita fé no trabalho do ex-volante do CAP. Red Bull Bragantino acabou de trocar pelo Seabra, imagino que o Seabra vai ter vida longa. O Juventude acabou, inclusive, de anunciar o Matias como técnico. O Cuiabá deve ter um outro treinador para a Série B e o Atlético Goianiense também. A rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo, que voltará a ferver na final da Copa do Brasil, é marcada por polêmicas e provocações históricas. O duelo, que já foi amistoso no passado, mudou a partir dos anos 1980, quando decisões importantes começaram a criar um clima acirrado entre as torcidas e diretorias. Foi em 1980, na decisão do Campeonato Brasileiro, que a tensão aumentou, com o Flamengo conquistando o título em um jogo polêmico que até hoje divide opiniões. No ano seguinte, pela Libertadores de 1981, uma partida ainda mais emblemática alimentou essa rivalidade. O jogo desempate, apitado por José Roberto Urai, terminou com 5 jogadores do Atlético expulsos e uma vitória contestada pelo Flamengo. Esses episódios geraram uma ferida aberta entre os clubes, e o Atlético nunca escondeu sua insatisfação com as arbitragens desses confrontos. Décadas depois, a tensão continuou. Em 2022, na Supercopa do Brasil, o Atlético venceu nos pênaltis e provocou o Flamengo com a frase "cheirinho de campeão". Mais tarde, na Copa do Brasil do mesmo ano, o Flamengo revidou, com Gabigol mostrando uma placa com a frase "Bem-vindo ao inferno" após garantir a classificação. A recente vitória do Galo por 3-0 no Maracanã, pelo Brasileirão, rendeu mais provocações, com o Atlético até publicando uma mensagem de silêncio no estádio. Agora, com as equipes na final da Copa do Brasil, o clima de provocação continua. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, voltou a destacar a importância de uma arbitragem limpa, pedindo até o impedimento semiautomático, o que acabou sendo descartado. Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, ironizou a postura do Galo, afirmando que o clube mineiro reclama da arbitragem desde os anos 80. Para o Flamengo, que busca sua última chance de título na temporada, a vitória é essencial, enquanto o Atlético quer estrear seu novo estádio com uma conquista histórica. Independentemente do resultado, essa final promete adicionar mais um capítulo intenso à rivalidade, repleta de provocações e disputas que há décadas esquentam o futebol brasileiro.